Tem gente que não gosta de CPI, Comissão Parlamentar, que quer, não, isso tudo é a mesma coisa, não resolve nada. Eu gosto. E eu acho que ainda que não dê em nada, a Câmara, a Assembleia ou o Congresso, ou seja, a Casa Legislativa está cumprindo o seu dever de investigar, de inquirir e de relatar. A nossa Câmara fez uma CPI para a Pampulha, que continua fedendo, embora a gente gaste milhões e milhões e milhões. O resultado foi hoje, mas parece que não agradou, meu caro Vitor Duarte. Boa tarde. Pois é, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O relatório apresentado pelo vereador Braulio Lara, que é o relator da CPI, foi rejeitado pela comissão hoje durante uma votação bastante turbulenta, bastante conturbada no plenário da Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte. Foi em um dos plenários que aconteceu essa votação. Por que eu estou dizendo que ela foi tumultuada? Porque vários servidores da SUDECAP, servidores ligados a sindicatos trabalhistas que são contra o indiciamento das pessoas que foram apontadas nesse relatório, como responsáveis aí, uma das responsáveis, pela má gestão da questão da Lagoa da Pampulha, da despoluição e desassoreamento da Lagoa da Pampulha. Essas pessoas fizeram bastante barulho, foram contra, de fato, a apresentação do relatório, teve início de tumulto. O presidente da casa, Gabriel Azevedo, teve que intervir em um determinado momento, pediu que o segurança retirasse um homem de lá, e novamente, logo em seguida, o presidente da CPI, o Juliano Lopes, do Agir, também pediu que uma mulher fosse retirada do local onde estava sendo feita essa apresentação do relatório e também a votação do relatório. O que acontece? Na primeira votação, o deputado Irlan Melo se absteve de votar e aí a decisão ficou empatada. 3 votos pelo sim e 3 votos pelo não. E aí foi feita uma nova votação e dessa vez o deputado Irlan Melo do Patriota mudou o voto e ali mudou o voto não, deixou de se abster e votou pela não aprovação do relatório apresentado pelo vereador Braulio Lara. O que os vereadores disseram? Os vereadores disseram que o relatório era muito inquisitório, que colocava ali diversas pessoas como responsáveis por essa má gestão, sem apresentar os crimes que elas teriam cometido e também o benefício financeiro que essas pessoas teriam tido com toda a situação, com todas as tentativas de despoluir a Lagoa da Pampulha. Então, os vereadores, por sua maioria, decidiram votar contra esse relatório justamente por isso, pela questão dos indiciamentos dessas pessoas que, segundo eles, fizeram trabalhos importantes para a despoluição da Lagoa da Pampulha. Eles apontaram ali que a lagoa deveria estar muito pior caso não fossem as tentativas feitas por esses integrantes do poder público, e o relatório apresentado pelo vereador Braulio Lara mostrava ali as diversas irregularidades que acontecem na Lagoa da Pampulha. Vale a gente lembrar que a lagoa é totalmente tombada, o conjunto arquitetônico da Pampulha é totalmente tombado e a lagoa, o espelho d'água da lagoa também é tombado. Isso também foi apontado pelo vereador Braulio Lara, já que diversos espaços em que deveriam ser espelho d'água já são ali parques ecológicos, já foram soterrados, inclusive pelo poder público, o que seria contra a lei. Então ele pediu o indiciamento, nesse relatório que foi rejeitado, ele pediu o indiciamento do atual secretário de governo da PBH e então secretário de obras de Márcio Lacerda, Josué Valadão, do diretor de gestão de águas urbanas da Secretaria Municipal de Obras, Ricardo Aroeira, do ex-secretário de Meio Ambiente, Mário Werneck, do consórcio Pampulha Viva, da Copasa e das prefeituras de BH e Contagem. Eles levaram em conta diversas tentativas, mas o objetivo principal da CPI foi um contrato firmado em 2016 pela então gestão do prefeito Márcio Lacerda com o consórcio Pampulha Viva, que, segundo o relatório, não resultou em absolutamente nenhum resultado, apenas em gastos públicos. Aí vem um imbróglio, Eduardo, só para a gente finalizar, vem um imbróglio, porque o período final para a CPI é hoje, a CPI tem que ser encerrada hoje. Então o presidente da CPI, que inclusive votou contra o relatório, que é o Juliano Lopes, do Agir, ele deu um prazo para que a vereadora Flávia Borja, que votou não, apresente um novo relatório até às 4 horas da tarde, um prazo apertado. Esse relatório tem que ser apresentado até às 4 horas da tarde de hoje, para que a CPI possa ser finalizada com um relatório aprovado, para que os vereadores possam, então, se reunir novamente e votar esse relatório, para que a CPI não se encerre sem um relatório aprovado. Caso contrário, se não for apresentado nenhum relatório, ela vai ser encerrada hoje e vai ser encerrada sem um relatório aprovado, viu, Eduardo? Tá bom. Muito obrigado, seu Victor Duarte. Muitos dirão assim, é mais uma CPI que dá em nada. Eu penso, Vênia, para discordar,
Eu acho que isso é próprio do processo legislativo. Criou-se uma comissão para investigar dinheiro gasto na Pampulha. Houve muito trabalho, muita oitiva, né, audiência. Muitas pessoas foram escutadas pelos vereadores. E, ao término, o relator, o Braulio, preparou um relatório. Ele foi recusado. Vamos ver o que eles decidem até o fim do dia. Mas isso é próprio do parlamento. Eu prefiro isso do que uma Câmara omissa, deixando o cocô boiando na lagoa, como está há décadas e décadas e décadas. O fundo da lagoa repleto de entulho, de terra, como está há décadas e décadas. Alguma coisa precisa ser feita. Eu hoje, mais cedo, no rádio, contava, acho que aqui na Band eu não já falei isso não, mas lá no rádio eu falo sempre o seguinte: nós todos temos que estar permanentemente atentos para aquele velho provérbio, aquele velho ditado popular: cada povo tem o governo que merece. Muitas das nossas mazelas de hoje foram provocadas por outros governantes que eram ovacionados, grandes políticos. Boa gente, eu gosto de fulano porque ele fala a verdade, fala, mas não faz nada. Esses problemas que estão estourando aí no transporte coletivo são fruto de 7 anos sem reajuste. Quem estava sentado na cadeira de prefeito estava, não, comigo não vai ter aumento. Deu no que deu. Essa história da Lagoa da Pampulha tem 50 anos de gente omissa, fazendo coisa errada. E o que eu contei hoje lá foi só um exemplo do que eu conheço com a minha vida de repórter. Eu estava, ninguém me contou não, eu estava na prefeitura, quando o prefeito era Hélio Garcia, que para muita gente foi um grande político. O Hélio Garcia era prefeito de Belo Horizonte. E algumas senhoras e alguns senhores da Pampulha, gente muito fina, foram procurar o prefeito para pedir uma alternativa para a Pampulha. Hélio Garcia era prefeito. Quanto tempo tem isso, hein? O Hélio Garcia deu um chá de cadeira nessa gente de mais de 1 hora, como ele costumava fazer. E quando chegou com aquele jeito impaciente, falou, pois não. Disseram, ô prefeito, nós estamos aqui porque a Pampulha está cada dia pior, tal. Ele escutou ali uns 2 minutos e falou assim, vocês têm que cobrar é do Nilton Cardoso, que é prefeito de Contagem, todo o entulho, o esgoto está vindo de lá. Virou as costas e saiu. Essa gente foi então procurar o prefeito de Contagem, que na época era Nilton Cardoso, e que todos nós sabemos alguma coisa a respeito de como é que ele era enquanto político. Naquela época estava sendo discutida essa penitenciária de segurança máxima que foi construída lá. O Nilton Cardoso recebeu as senhoras, os senhores e respondeu para eles. Nessa eu não estava, mas tomei conhecimento na época. Olha, nós viemos aqui porque o prefeito de Belo Horizonte falou que o problema é do senhor, que o senhor está poluindo a Pampulha. Eu queria que o senhor ajudasse. Ele falou assim, enquanto Belo Horizonte mandar preso para cá, eu mando cocô para lá. E os dois cruzaram os braços e a Pampulha está aí fedendo.